Meus amores e minhas amoras, espero que vocês estejam todos bem, tranquilos, calmos e politizados, porque hoje finalmente esse canal vai tratar sobre o tema que se propõe. Eu estou aqui com o Rafa Bernardo, candidato pelo Partido Novo, e vai bater um papo com a gente aqui hoje. Eu sou W Ferreira e começa agora mais um episódio do podcast. O podcast que é igualzinho a qualquer outro podcast, com a diferença que se baseia na precariedade. Aqui não tem câmera boa, não tem microfone, não tem edição de vídeo, não tem vinheta, não tem nada. Tem eu e o convidado, e por isso que a gente é feliz. Bora. Partiu então, Rafinha? Partiu, bora pra cima. Então vamos lá, se apresenta, apesar que eu sei que você já é relativamente famoso aqui em Rio Preto, mas deve ter sempre alguém que não conhece a gente. Então se apresenta, quem é Rafa Bernardo, o que faz da vida e, sei lá, já vou começar engatando também, como entrou na política. Legal. Bom, Hilton, para mim é um prazer estar aqui com você. Até que enfim a gente conseguiu agendar esse bate-papo e dizer que iniciativas como essa, desse podcast, né? Podcast. Muito bacana. Eu acho que a gente tem que se reinventar e as pessoas estão consumindo esse tipo de material, eu acho. Mais próximo, mais verdadeiro, né? Sem muitas produções. E você está de parabéns e me coloca à disposição do pessoal. Bom, o Rafa é um cara rio-pretense, casado, tenho 2 filhas, casado com a Érica, Sofia Luísa, de 10 e 5 anos. E, cara, o Rafa é um cara empresário, né, que apaixonado pelo empreendedorismo. Eu sou daquele cara assim que eu vejo uma placa de aluga-se num salão, num imóvel, eu já visualizo que tipo de negócio que encaixa ali, né? Então, o empreendedorismo, o empresariado, o trabalho voluntário no terceiro setor, sempre fez parte da minha vida. Eu sou entusiasta de trabalhar, né? Onde quer que seja, eu sou entusiasta. Eu acho que nós, seres humanos, os indivíduos, somos grandes responsáveis pelo progresso. Nós que produzimos riqueza, produzimos tudo que é de bom no mundo, parte do ser humano. Então, eu acredito no ser humano. E acredito em desafios. A gente sempre tem que se reinventar, buscar novos desafios. E assim a gente vai se construindo, né, como pessoa nessa jornada, nessa existência. E ajudando nessa construção de si próprio, ajudando a sociedade de alguma forma. Seja no setor público, no setor privado, no terceiro setor. Então sou um cara entusiasta pelo trabalho, né? Estou aqui para trabalhar. E vai ser muito bom bater um papo com vocês aí. Estou à disposição. Chique demais. Bom, eu sempre começo esse bate-papo com os políticos, na verdade você é o primeiro, mas eu já tenho em mente que eu sempre vou começar esse bate-papo com os candidatos fazendo basicamente 2 perguntas. A primeira pergunta para um candidato do Partido Novo é barbada, eu vou fazer por formalidade, enfim, eu tenho que fazer para todos. Rafa, você vai usar fundo eleitoral, fundo partidário, dinheiro público na sua campanha eleitoral? Oi, Hilton. Na verdade é uma prática do nosso partido de... A gente acredita que dinheiro público, é o famoso fundão, né, eleitoral. Dinheiro público ele serve para servir as pessoas, na verdade. Na verdade, dinheiro público não existe. Dinheiro público é dinheiro dos nossos impostos. Então, qualquer produto que a gente compra hoje no mercado, vamos supor, 1 litro de leite, ali tem muito imposto embutido. Inclusive, o nosso salário do CLT, todo mês vem descontado lá alguns impostos que é pago para o governo. E nessa contrapartida de que nós pagamos impostos, ele tem que retornar para nós através de benefícios, né, serviços sociais, segurança, educação, saúde. Então a gente acredita que dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos deve ir para esses setores essenciais, que é segurança, saúde e educação. Dinheiro público não serve para imprimir santinho, para fazer política, para fazer adesivo de carro, impulsionamento em rede social. Então assim... eu acho um escárnio, né, para o cidadão, para nós que produzimos, né, que trabalhamos, utilizar o nosso dinheiro para fazer campanha política. E para mim, campanha política ela tem que custar barato, porque a gente trata de ideias em campanha política. Então, assim, esse ano, quase 5 bilhões de reais foi destinado para políticos fazer campanha. Então, assim, a gente vê aí políticos queimando dinheiro a rodo, campanhas caríssimas e ineficientes. Daí a gente já começa a visualizar como que esse político vai ter as práticas quando chegar no poder, né? Se ele esbanja o nosso dinheiro para entrar no poder, né? Imagina o que ele vai fazer lá dentro.
Então eu acredito que esse dinheiro aí não deva, de hipótese alguma, ser utilizado para campanhas. Eu só faria uma pequena correção no que você falou que as campanhas políticas são ineficientes. Eu digo para você que é uma das poucas coisas que o dinheiro público banca que é eficiente, que é eleger gente vagabunda. Eu entendi, faz sentido essa tua colocação. Só faria essa correção porque campanha política é eficiente. O objetivo dele é chegar no maior número de pessoas possível e chega, infelizmente. Mas beleza. E a segunda pergunta que eu ia fazer, e aí eu vou ter um toque de surpresa aqui agora, que é: você vai ser oposição, caso você seja eleito, a qualquer governo que se descubra corrupto, que se descubra, sei lá, que vá contra as pautas e o que o Novo acredita? Supondo, eu acredito muito difícil. Hipoteticamente, o Felipe Dávila foi eleito, ou o Vinícius Poit foi eleito, e a gente descobriu lá na frente que ele é um corrupto, que ele fez tudo contra o que a gente acredita. Você vai ser oposição a ele, ou qualquer outro executivo eleito? Cara, a gente tem que ser pró-cidadão, pró-indivíduo. Qualquer pauta que chegar para nós votarmos, qualquer tipo de lei que a gente propor, ou até de revogar, porque eu sou a favor de revogar muitas leis, porque nós temos muitas leis que não funcionam. Então, qualquer coisa, qualquer ação nossa lá na Assembleia, ela vai ser pautada para o bem comum, né? O bem de todos, na verdade. Eu sou contra pautas corporativistas, por exemplo. Então, se vier pautas de apenas um setor, eu vou votar contra, né? E oposição por oposição, só porque é igual Palmeiras e Corinthians, isso não existe na política. Esse é o problema no Brasil atualmente. Exatamente, essa polarização extrema que só acaba com o debate, né? Então, assim, cada pauta a gente tem que discutir, não é oposição ferrenha ou situação, a gente tem que discutir cada pauta individualmente, independente de quem está propondo. Se é o executivo, se é um se é parceiro, se é um parceiro de assembleia, a gente tem que discutir se é de esquerda, se é de direita, cara, a gente tem que discutir profundamente. Obviamente que nós, no Novo, nós somos um partido liberal, né? A gente acredita, por exemplo, as criaturas, as pessoas indivíduos que estão na extrema pobreza, por exemplo, a gente tem que ter uma transferência de renda, né? Que é o Auxílio Brasil, Bolsa Família antigamente. Mas nós acreditamos também que precisa ter uma porta de saída, né? Nós temos que dar um empurrão, uma ajuda para as pessoas e também tem que ter uma porta de saída. Obviamente tem pessoas que laboralmente elas não são capazes, né? Então o Estado, a sociedade tem que dar conta dessas pessoas. Mas eu sou favorável a algumas pautas, algumas linhas ideológicas que eu acredito. Então a gente acaba votando de acordo com essa linha do que nós acreditamos. Mas oposição por oposição, igual Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, isso aí não existe. Isso aí... Usa outro brasão ou tem outra cor, então você é contra. Não, jamais. A gente tem que sempre pensar pautas em favor do todo, da sociedade. E que empodere e dê protagonismo para o indivíduo. É isso que eu acredito. Menos Estado e mais indivíduo. Mais dinheiro no bolso do cidadão, porque ele tem que decidir aonde que ele quer investir o seu dinheiro. Não é o governo, não é o Estado que define o destino de uma pessoa. A pessoa que tem que decidir, né? Ela tem que ter maturidade, livre-arbítrio para decidir o que ela quer ou não fazer com o seu dinheiro. Então, diante dessa pauta, a gente engloba a pauta que eu vou trabalhar bastante em relação à pauta da saúde, das santas casas, que tem que trabalhar muito essa questão estruturante, né? Elas são muito dependentes de emenda parlamentar. Tem a pauta do ensino técnico profissionalizante, para que a gente capacite as pessoas para o mercado de trabalho. Muitas pessoas terminam o ensino médio, adolescentes, e eles não querem fazer uma faculdade de 4, 5 anos. Ele quer fazer um curso rápido, técnico, já pôr a mão na massa e trabalhar. E hoje o Brasil é muito aquém, né, de países desenvolvidos, como a Alemanha, que investem em ensino técnico profissionalizante, que estão desenvolvendo muito rapidamente e de uma forma bem escalonada, né? Então, não sei se eu respondi, acho que é isso. Sim, e eu respondeu satisfatoriamente, sim. Eu ia falar mais ou menos, mas eu entendi se você vai ser oposição caso seja necessário e se não. Depende da pauta. Ao contrário também, vamos supor, o Haddad ganhou, ou aqui, né, o Lula ganhou, que seja. Eu penso que se vier do Haddad uma pauta de diminuir impostos,
a gente tem que ser a favor. Claro, sem dúvida. Aí, porque muita gente vai falar assim, não, mas como assim? Uma pauta do seu opositor, você foi a favor? Sim, porque eu acredito nessa pauta. E tá tudo certo. É que na verdade hoje os políticos, né, eles são oposição por oposição, a gente costuma dizer, porque eles querem se perpetuar no poder. Eles não pensam na população, eles pensam em ser contra um governo, por exemplo, um executivo que está lá no poder, um governador, um prefeito. Eles são contra ou a favor mediante as conveniências políticas, eleitoreiras, porque eles sempre entram para um mandato, sempre pensando já no próximo mandato. Qual é a costura que ele tem que fazer para se perpetuar ali no poder? E esquece que ali, aquele cargo, ele precisa produzir, ele precisa trabalhar em prol das pessoas que o colocaram lá e que pagam impostos e precisa de retorno de benefícios sociais aí, de serviços sociais, né? E principalmente, Rafa, a conta tem que fechar também. Eu posso te prometer aqui, eu sou candidato, tá? Então eu vou te prometer aqui que, pô, na porta da sua na rua da sua casa vai ter 3 camburão todo dia. A saúde, pô, você vai chegar lá, vai ser atendido em 3 minutos. A escola do seu filho vai ter os melhores professores. Vou trazer professor dos Estados Unidos, de Harvard, o seu filho. Aí eu te prometo tudo isso. E aí depois eu tô eleito, a conta fecha? Cara, a gente está fazendo muito boa pergunta. A gente está fazendo uma campanha muito propositiva de propostas, né? Mas também sem promessas, porque a gente sabe que entrando lá a máquina ela é ferrenha, é difícil a gente conseguir articular com os pares lá que não estão tão interessados assim, em fazer o bem, né? Usar a política para o bem. Então assim, a gente fala para as pessoas que a gente promete muito trabalho, né? Desenvolver trabalhos, articulação e um mandato ativo, buscando ativamente demandas. Porque se você ficar fechado no seu gabinete esperando vir demanda, você não está fazendo o seu papel. Então assim, por exemplo, em casa, né, falando pro pessoal, para você, Wilton, em casa a gente precisa ter eficiência nos gastos, né? A gente tem que sempre gastar o tanto, menos, né, inclusive, do que a gente ganha, do que a receita. Na empresa é a mesma forma. Na instituição social também, a gente tem que ter austeridade com o dinheiro, a gente tem que ter equilíbrio fiscal, né, dentro de casa, dentro da instituição filantrópica. Por que no poder, no setor público, na gestão pública, eles não têm esse compromisso? Sabe por quê? Porque eles sempre dão um jeito de fechar a conta aumentando impostos. Porque eles são irresponsáveis com os gastos, né? Com essa balança entre receita e despesa. E se a conta não fecha, ele aumenta imposto. E sempre as pessoas, o trabalhador, os empresários, é que pagam a conta. Principalmente os mais pobres. A gente fala que o liberalismo é uma ideologia para grandes empresários, para ricos. Não, o liberalismo ele pensa na pessoa que está mais vulnerável, porque ela que paga toda a conta, né, no final. Então, muito se engana as pessoas que pensam que o socialismo veio para resolver tudo, o Estado resolve tudo. A pessoa que é imediatista e que acredita nisso, precisa rever seus valores, né, os seus conceitos, porque o Estado, muito pelo contrário, ele quer deixar as pessoas cada vez mais rastejantes para que essas pessoas continuem, é o populismo que a gente fala, né, para que elas continuem no poder e as pessoas cada vez, né, mendigando favores. Na verdade, elas precisam ter representantes que as representam e façam políticas públicas em favor delas, né. Na verdade, assim, quando você fala que a gente vai trazer a conta tem que fechar, igual eu falei, beleza. Então você fala que eles vão aumentar os impostos para isso ser resolvido, mas isso não é resolvido. Quando a gente fala assim, o empresário vai pagar a conta, na verdade o empresário termina nem pagando tanto essa conta. Quem paga, não. Porque o empresário te oferece um produto. Esse produto vai ser vendido por um X preço. Isso. Ferrou, deu crise, arroxo salarial, defasado, não sei o que, vai ter outro poder de compra. O poder de compra vai ser influenciado negativamente. Então o pobre, que é o cara que consome a maior parte do seu salário em bens de consumo, ele vai pagar essa conta. O empresário vai ter que repassar ele não vai conseguir absorver. Infelizmente é o que acontece. Toda a ineficiência do Estado, toda a alta inflação,
tudo isso é embutido no produto final e quem paga é o consumidor final. Não tem mágica. Quem paga a conta sempre é o indivíduo, é a pessoa na ponta, as pessoas que consomem. Porque, e assim, o que está acontecendo agora, o reflexo do Brasil agora, né? A inflação alta, né? Os preços de tudo estão muito caros, dos alimentos, caro, e o poder de compra diminuiu. É uma catástrofe isso. As pessoas perderam o poder de compra, poder de consumo e os preços altos. Então as pessoas estão, né, passando necessidade, muitas delas. Então essa conta, o equilíbrio fiscal, a eficiência do Estado, do governo, ela faz com que baixe o preço, a inflação estabilizada, e isso faz com que as pessoas também, na outra ponta, a economia girando, o mercado aberto para novas empresas entrar no Brasil, por exemplo, investimentos, isso faz com que aqueça a economia e mais empregabilidade, mais renda e uma inflação estabilizada, então a pessoa tem poder de compra com preços equilibrados, justos, né? Isso é o melhor dos mundos, é o que não está acontecendo agora. Perfeito. Você falou agora há pouco sobre revogação de leis, de tirar, principalmente tem um monte de leis inúteis aqui, se a gente procurar aqui, especialmente as municipais, bom, eu acho que no âmbito federal também. Muito. Faz parte da sua pauta revogaços? Sim. A gente precisa ter Cara, é igual Rio Preto, né? Vamos analisar a nível municipal. Rio Preto tem 11 mil leis, se não me engano. Nossa, isso é um dado que não sabe. Cara, é surreal. 11 mil leis. Quer dizer, vamos supor que você é um cara que quer cumprir a lei. Só de Rio Preto isso. Você está esquecendo a Constituição. Exatamente. Então leis municipais. Se você é um cara que, vamos lá, eu quero ser o cumpridor de lei, você simplesmente não vai conseguir. Porque você... vambora. Acho que eu vou também. Então, é kiwi? Não, esse aqui é suco detox. É pra dar conta de fazer a campanha, pô. Sensacional. Então, o podcast, que é um podcast que se baseia na precariedade, hoje não tá tão precário. Tem até comida aqui, pô. Não, aqui, ó. Um suquinho detox. Sensacional. Vou fazer um brinde aqui, ó. É nóis. Muito bom. O pessoal tá vendo eu tomando um suco verde, não sabe o que é. Sensacional. Gostoso, né? Perdi o que eu tava falando. Sobre as leis municipais, as 11 mil leis. E você é um cara que quer cumprir as leis, mas você não vai conseguir. Porque você não vai ser o cara, a maioria, o cidadão comum, o cidadão médio, não é o cara que vai parar, ler o que diz a lei, Então não adianta. O pessoal fala que o brasileiro é um sujeito que não cumpre leis. Na verdade, o brasileiro é um sujeito que tem muita lei para cumprir e não vai conseguir. É assim que funciona. Falou tudo. A gente não consegue conhecer todas as leis, né? A gente precisa de... até isso é burocrático no Brasil, né? O advogado, existe muito advogado formado, atuante, que não conhece lei, que não conhece a lei toda. Tanto que o cara tem que ser ou criminal, ou civil, ou trabalhista, porque o cara não conhece as leis do outro setor. Exatamente. É impossível. Isso faz parte do nosso programa, sim. É lógico que a gente vai se deparar com interesses, né, de pessoas que não... de pessoas que estão no poder, que não quer revogar algumas leis que beneficiam alguns setores da sociedade, que ele tem com certeza influência e se beneficia disso, mas a gente pretende sim avaliar muitas leis aí que entravam, principalmente o empreendedor, que entrava a abertura de mercado, a livre concorrência, porque como eu falei anteriormente, a gente tem que potencializar o indivíduo e as pessoas que geram riqueza, e leis elas precisam ser mínimas, apenas para regular o mínimo, para um controle assim, para não descambar, né? Mas eu sou a favor do Estado, não é o Brasil ou o mundo sem Estado, mas Estado mínimo, sabe? Essa é uma pequena divergência que a gente tem. Eu não sei, acho que nunca falei sobre isso com você. Eu sou ANCAP, eu defendo a inexistência do Estado zero. O Estado tinha que estar na educação, segurança e saúde. Eu acho que o Estado não tinha que estar em lugar nenhum porque não devia existir. Mas eu entendo isso. Na verdade, as pessoas dizem que eu sou utópico, paciência. Não, faz sentido o que você fala, mas eu acho que é uma maturação da sociedade. Pode acontecer com o tempo. Eu acho. Eu também, eu concordo com você, mas, cara, a gente tem que ser pragmático no momento que nós vivemos, né? Você trabalha com o possível. E eu trabalho com o meu mundo ideal que um dia há de acontecer. Não, mas faz sentido o que você fala, a gente tem que mirar o teu ideal. Que eu também, o Estado só não precisa... mas assim,
hoje, se a gente pensar nisso aí, é utópico hoje. A gente não vai conseguir, acho que Não vai. em 50, 100 anos, fazer isso acontecer, mas eu acho que é o futuro. E também depende da maturidade de algumas pessoas, da sociedade, que tem pessoas que não estão preparadas para viver. Tem pessoas que precisam ter esse controle, porque a pessoa não está preparada. Não sei se vocês estão me entendendo. Tem pessoas que precisam de um controle para ela não se descontrolar, na verdade, né? Então, eu acho que a política é a arte do possível, mas eu também sou favorável à inexistência do Estado, mas em 100 anos, estou sendo até otimista, eu acredito que nossos netos não vão ver isso acontecer. Nossos bisnetos, quem sabe? Ah, cara, eu acho que nem os bisnetos, porque... É muito difícil. Daí eu sou um pouco pessimista, né? Cara, é o melhor dos mundos, mas eu não consigo entender. Você pega gerações, vamos pegar 2 gerações, renovação política, que depende também, daí eu falo pro pessoal aí, pra você, pessoal, precisa da renovação política, porque são as pessoas que estão ali no poder que vai fazer essas alterações, né? Por exemplo, uma reforma política, necessaríssima no Brasil. Quem vai aprovar isso aí? São os parlamentares. E também, Wilton, falar uma coisa importante pro pessoal, a gente fica nessa polarização, né? Quem vai ser presidente? É o Bolsonaro ou o Lula? Gente, a importância de votar em bons parlamentares, em bons deputados estaduais, bons deputados federais, porque na verdade é o deputado que representa a população, né? A gente viu, o Bolsonaro tá ali, para ter governabilidade ele teve que se aliar ao Centrão, fazer as benesses do Centrão, e tá, porque os caras estão... Né? E por falar nisso, você que está acompanhando mais de perto, provavelmente está acompanhando mais de perto, honestamente, para o executivo eu já desanimei muito das pesquisas. As pesquisas mostram aí que os dois, que na minha opinião são os piores, estão na frente. E paciência. Isso tanto para federal quanto para estadual. Agora, como que tá na sua concepção aí? Você está otimista para o legislativo que vem por aí? Está sendo construído uma boa bancada? Ou você acha que também vai mais ou menos para o mesmo caminho? Assim, eu tô olhando mais dentro do nosso partido e alguns concorrentes nossos a nível regional, né, aqui no Noroeste Paulista. Tem alguns nomes novos chegando aí, bons nomes, e menos pessoas aí da velha política tradicional aí. Tô vendo essa movimentação. A nossa campanha está sendo muito bem recebida para as pessoas, porque a gente está fazendo uma coisa diferente, né, com pouco dinheiro, com voluntários, e então assim, a gente está sendo muito bem recebido nos lugares. Então isso mostra uma maturidade grande, assim, que eu não estava, sinceramente, não estava esperando nessa campanha. Então a gente está sendo bem abraçado, bem recebido. Eu acredito que a população está mais coerente, buscando pesquisar mais os candidatos. Então assim, eu acho que vai ter uma renovação. Aquele boom da votação, por exemplo, a Janaína Pascoal veio lá de São Paulo, ela teve 25 mil votos aqui em Rio Preto. E nunca pisou o pé aqui. Nem antes, nem na campanha, durante a campanha e nem depois que foi eleita. Ela nunca pisou o pé em Rio Preto. Então, esses 25 mil votos da Janaína não vai ter esse caso agora nessas eleições, não vai ter. Então, eu acredito que as pessoas vão votar mais em pessoas regionais. A Janaína Pascoal parece que está querendo Senado agora, estou enganado. Está no Senado, Senado. Eu acho que não pega. Não, assim, acho que não. Honestamente, acho que não pega. Pro Senado tá difícil. Eu acho que não tem muita escolha boa ali, não. O Márcio França, né? Tem... sim. Não. Aldo Rebelo. Pelo amor de Deus, não é que eu apoio Márcio França, não. Eu tô falando dos nomes, né? E o Ricardo Melão, que é o do nosso partido. Ele atualmente é deputado estadual. E ele tá pro Senado. O Ricardo Melão. Você conhece ele, né? Eu vou falar? Eu conheço, acompanhei muito. Você tem que ser honesto, né? Claro. Eu acompanhei muito pouco do trabalho dele. Ele é da capital, ele teve uma treta com o pessoal do MBL agora, recentemente, por causa aqueles áudios do Arthur, que ficou famoso e tal, e que, segundo o Arthur, ele teve lá um posicionamento que não foi o esperado e tal, houve, não sei se um rompimento, eles eram muito amigos. Sim. Inclusive é uma coisa que eu fico muito triste, eu tenho uma ligação com o Novo e tenho uma ligação com o MBL. Legal. E eu... E por quê? Porque eu acredito, né, no Ancapistão futuro, e eu acredito que o liberalismo é o caminho para o Ancapistão. Eu fico muito triste porque... O que é Ancapistão, cara? O Ancapistão é o sonho que eu desejo que aconteça, a gente viver num lugar
ANCAP. O ANCAPistão é a terra do anarcocapitalista. Legal, eu conheci esse termo. E o caminho para o ANCAPistão é o liberalismo. O caminho para o anarcocapitalismo, para facilitar aqui a conversa, é o liberal. A gente tem que trilhar esse caminho. É o libertário, na verdade. Eu sou libertário. Sim. Ou você é um liberal. E o caminho para o libertarianismo é você. É o MBL, é o Partido Novo, é o Vem Pra Rua, na sua época lá. Livres. Então, esses movimentos que lutam por liberdade é o que vão possibilitar no futuro a gente estar num mundo melhor. Sim. E eu fico muito triste, cara. Essa rincha que surgiu, não sei se por um ou por mais motivos, entre o Novo e o MBL. Eu ainda sonho com o dia em que vocês vão se entender e vão, além de comungar das mesmas ideias, eu acredito que são as mesmas ideias, vão voltar a lutar na mesma trincheira. Eu penso isso. Cara, eu vou falar por mim, assim, a gente está num partido, né, mas só que a gente tem a nossa individualidade. Sim. E dentro do Novo tem muitas pessoas que pensam diferente em algumas pautas, né? É igual nós dois, nós temos muitas ideias em comum, mas temos algumas que divergem. E que bom que é assim, né? Exatamente, aí cada um pensa de uma forma, e depois eu penso hoje assim, amanhã eu posso pensar diferente, porque eu conversei com outras pessoas e reformulei as minhas ideias. A gente está em construção diariamente. Cara, eu não tenho problema nenhum com o MBL, não tenho problema nenhum com o PT, com o PSOL, eu respeito, cara. Isso aí é um princípio da liberdade. Eu tenho que ter um respeito com o cara que pensa de forma socialista, comunista. Eu não posso ter respeito com a pessoa imoral, para a pessoa que, né, o mau caratismo. Com o mau caratismo eu não tenho respeito, mas com pensar diferente, de visão de mundo, eu tenho todo o respeito. Pois é. Bom, a gente falou agora há pouco sobre revogaço, leis inúteis, não sei o quê. Eu queria ilustrar essa parte da conversa com apontar algo específico. Eu vi um vídeo seu a respeito de Uber dias atrás aí. E o que está acontecendo aqui... Não, eu concordei. Eu concordei com você. Na verdade, eu queria lembrar exatamente, mas você falou algo sobre existir o ponto de Uber igual existe o ponto de táxi. Seria uma forma de liberalismo, já que a proibição de estacionar ali existe. Você está querendo liberar para mais um público. Além dessa... poxa, a Uber é um aplicativo, como tantos outros, que veio para facilitar a vida da gente, que veio para modernizar e tudo mais. Cara, eu fico impressionado como a resistência do antiquado, os taxistas que me perdoem, mas ainda é antiquado. E tudo bem, se existe público para isso, se o serviço ainda pode funcionar, tá tudo certo. O problema é funcionar mediante protecionismo, seja de prefeitura, seja de... não sei. Corporativista, né? Se tem vereador nisso, se tem prefeito nisso, eu não sei. Honestamente, eu queria saber. Quais saber. São os interesses? Né? Até, inclusive, se tiver alguém envolvido nisso, queira vir bater papo comigo aqui, eu vou ficar imensamente feliz e esclarecer tudo isso. Mas, voltando aqui, Rafa. O que na Uber, além de ponto para parada, deve ser desregulamentado na Uber? No transporte, ou em qualquer coisa que rodeie esse assunto? Cara, tudo, na verdade. Eu dei um exemplo do estacionamento do Uber porque a gente começou a entender, para a gente colocar pautas liberais para a maior parte das pessoas, porque elas não têm conhecimento, a gente fala de coisas simples que faz a pessoa pensar, pô, isso faz sentido, né? Então, a gente está procurando na nossa campanha levar pautas cotidianas para a pessoa refletir acerca do que é o liberalismo. Então, essa foi a intenção do vídeo. E na verdade, cara, é regulação zero pro Uber. O que eu quis dizer ali, por que eu tenho um protecionismo numa vaga de taxista e o Uber não tem essa mesma... Na verdade, não tinha que ter nem pro taxista. É uma área específica para ele, de privilégio, para ele poder estacionar. O nome disso é reserva de mercado. Reserva de mercado, Então eu acho que eu teria que até reformular o vídeo. Na verdade, não tinha que ter vaga de especial para nada. Eu acho que a vaga deficiente, isso aí é bacana, porque é uma coisa lógica, né? A pessoa tem mais dificuldade de descer, tem que estar próximo de rampa e tal. Oferecer alguma facilidade para que seja... É uma coisa social, isso faz sentido. Não é regulamentar algo de tolir a sua liberdade, mas de
auxiliar uma pessoa que tem uma deficiência, bacana, mas, taxista, Uber, não tem que regular nada. Eu fico triste, cara, porque existe gente, e aí eu tô falando não gente que esteja inserida no poder, existe gente aqui, cidadão comum, sabe, o sujeito que tá aqui, terreno igual a gente, que defende o excesso de regulação. E o cara não entende que se hoje está sendo regulado algo que ele quer que seja regulado, ele está dando aval, ele está dando respaldo para daqui, sei lá, daqui 1 mês ou daqui 10 anos, não interessa daqui quanto tempo, seja regulamentado algo da vida dele que ele não quer. Sem dúvida. Então, eu quero dar um recado para você que pede, o meu vereador, o meu prefeito, o meu governador, o meu político, faça a regulamentação. Não, peça o contrário, meu irmão. Peça para desregular. Exatamente. Peça pro cara falar assim, existe lei travando um monte de coisa, desregulamenta, tira essa lei fora. Bom, desculpa o meu desabafo. Não, por exemplo, quem tem que regulamentar é o mercado. E quem, na verdade, vamos supor, eu sou um cliente de um Uber, né? Eu que vou avaliar se eu quero usar Uber ou taxista, não é o Estado que vai avaliar para mim o que eu devo ou não fazer. Então, isso é a mágica, né? É a coisa legal do liberalismo, é que quem regula é o consumidor, é o cidadão. E as pessoas têm que acabar prestando um bom serviço, senão ela está fora do mercado. O Estado não tem que se meter em nada, né? A famosa mão invisível do mercado que todo mundo fala e poucos entendem. O mercado que se regula. Por exemplo, você vai interferir na moeda, por exemplo, vamos falar a nível federal, a intervenção política do governo na moeda, isso na verdade, política é política, economia é economia, a economia é um reflexo do mercado, então o mercado que se regula, o mercado que se organiza, toda ingerência do Estado no mercado é uma catástrofe, isso aí é ruim. Então a livre concorrência é importante, porque quem regula, na verdade, é o consumidor, é o cidadão, né, o indivíduo. Muito bem. Bom, vamos lá também. Que outros setores você tem como pauta ou que você acredita que deve ser mexido para mais ou para menos aqui e ali? Que outras, sei lá, e aí você pode devanear aí, saúde, educação, seja o que for. Na pauta, por exemplo, a educação, eu já falei até anteriormente, aí no começo do nosso bate-papo, sobre o curso técnico profissionalizante, né? A gente vê as ETECs hoje, que é de prerrogativa estadual, elas têm a mesma grade curricular em todos os cantos do estado. Eu defendo que cada, por exemplo, Franca, qual que é a vocação econômica de Franca? É calçados? Então nós temos que ter cursos técnicos profissionalizantes nas ETECs de Franca, voltado para aquela veia econômica daquela região. Rio Preto é comércio, então cursos técnicos profissionalizantes para essa região, agro, e assim por diante. E não uma grade fechada para todos os cantos do estado. Tecnologia e inovação. Cara, nós estamos numa época, já faz parte da nossa vida, a inovação e a tecnologia. Então a gente incentivar, a gente vê que tem muitas vagas de mercado para serem preenchidas de pessoas que precisam ter essa questão técnica da inovação, da tecnologia, fomentar isso. Eu sou apaixonado também pela primeira infância, porque eu acredito que a criança do 0 aos 6 anos é onde a gente pode mudar os caracteres, os hábitos dela. A formação do caráter está ali, né? Tá ali, do 0 aos 6, 7 anos. Mas é uma prerrogativa mais federal, mas a gente tem uma casada com a Adriana Ventura e nosso compromisso com a Adriana é trabalhar sempre na Assembleia, no Noroeste Paulista, Assembleia, conjunto à conexão no Congresso, para a gente poder também deliberar algumas pautas e ser um time trabalhando, né? Saúde, a gente percebe que as Santas Casas, por exemplo, né, elas precisam de uma reforma estruturante. Elas são dependentes hoje, Wilton, de emendas parlamentares. Então elas ficam na mão de políticos que usam emendas parlamentares como um favor para as Santas Casas. Então as Santas Casas, elas basicamente, elas mendigam recurso via emenda parlamentar. Eu já cheguei a ver o absurdo de entrar numa Santa Casa, uma UTI neonatal, ter a placa de um político que enviou uma emenda para lá, como se ele fosse dono daquela UTI neonatal. Eu falei, gente, isso aqui é um absurdo. Ele pediu.
Gente, o dinheiro que a gente leva para uma Santa Casa, na verdade a gente está devolvendo o dinheiro para um lugar que ele nunca deveria ter saído, inclusive. Daí a gente vai tratar sobre o pacto federativo, né? Eu sou municipalista, eu sou bairrista, eu sou indivíduo. Então, é muito Brasília e pouco Brasil, é muito político e pouco cidadão. Então, assim, a gente propor para os nossos pares na Assembleia, no Congresso, uma revolução, né, nesse modelo de sistema de saúde, tanto a nível municipal, nas UPAs, nas UBS, a nível estadual, as Santas Casas, para que hoje uma pessoa lá em José Bonifácio, por exemplo, ela quebra um dedinho, ela tem que vir aqui no HB para arrumar um dedinho. E na verdade o HB é alta complexidade, tem que receber só casos mais complexos, né? Porque lá na Santa Casa não tem um aparelho de raio-x. Tem um mamógrafo, daí tem um mamógrafo lá e não tem operador do mamógrafo. Então assim, tá uma bagunça. É uma pauta da saúde. Tem a pauta do terceiro setor, que eu trabalhei muito no terceiro setor, que também é uma força de trabalho gritante, os caras tiram leite de pedra e fica mendigando dinheiro também do setor público para poder fazer os trabalhos essenciais. Minha ignorância, o que é o terceiro setor? Que eu trabalho? Sim. A gente, atualmente, eu estou presidente da União das Sociedades Espíritas, né? A gente faz um trabalho em 35 cidades de unificação, na verdade. Então a gente potencializa as casas para receber assistência material, de cestas básicas, também de assistência psicológica. Então hoje as casas espíritas fazem um trabalho social muito importante e eu trabalho no movimento espírita, estudos do indivíduo, estudos mentais, espirituais, filosóficos principalmente. É uma doutrina que trabalha ciência, filosofia e o religare, né? Que é a religação com Deus, com Allah, com seja o que você acreditar. E é um trabalho muito sistêmico, que vê o indivíduo nas suas necessidades materiais, suas necessidades espirituais, psicológicas. Então é um trabalho de 20 anos aí, e tem instituições que passam apuro. Então tem que fazer evento de feijoada, evento de arrecadação de recursos, porque não tem recurso para fazer isso. Eu ia perguntar isso, porque na verdade minha cabeça sempre trabalha nisso, né? Além de redução de regulamentação, dinheiro privado. A forma de arrecadação, então, é sempre privado. Igual você entrou na política, você entrou nesse projeto, você não tem dinheiro público. Não, a maioria dos projetos não. E olha que coisa engraçada, e a maioria das instituições que faz uma parceria com o setor público, principalmente municipal, eles acham que eles viram dono do negócio. Então eles querem ingerir no processo. Daí começa a ir para baixo. Fala assim, não, você tem que fazer... Uma instituição fez durante 10 anos um negócio certo, correto, eficiente, daí vem dinheiro público, daí tem a contrapartida, tem a politicagem, daí o trabalho começa a cair. Dá pitaco. Então, muitas creches, por exemplo, agora que o nosso prefeito de Rio Preto, ele municipalizou as creches. Olha, cara, tinha muitas creches que... Mas as creches não são naturalmente municipais? Não, tinha creche que era instituição social que geria. Agora o prefeito, ele fez o favor de... Nossa, um escárnio isso aí. De municipalizar algo que estava muito bom. Então, eu sou a favor até da educação, a parceria público-privada. A gente tem um estudo em Rio Preto que um aluno do ensino básico, ele custa R$ 1.200 para a prefeitura, né, para os cofres públicos. Uma escola particular, um padrão de qualidade muito maior, custa R$ 800, R$ 900. Então o custo de uma escola privada, ele é mais baixo do que custa uma criança que não aprende direito, que não é bem atendida no setor público. Se você pegar umas escolas hoje para a gente fazer uma parceria público-privada, de concessão ou de privatização, que seja, com certeza muitas escolas de Rio Preto aceitariam entrar numa licitação aí para pegar e administrar escolas municipais. Teríamos uma qualidade de ensino muito superior do que o setor público. Então, é um custo baixo. Eu tenho certeza que o custo seria, não sei se baixo, porque ainda continuaria ali a verbinha pública, não sei o quê, e que vai para, sei lá, para fins que a gente prefere. Eu tenho que me manter neutro, se mantenha neutro, se mantenha neutro.
Mas vamos lá, quanto menos dinheiro público, mais dinheiro privado, penso eu que é menos corrupção, desvio de verba, Sim, superfaturamento, cabide de emprego. tudo isso. Sem dúvida. E, assim, o empresário, ele é obrigado a ser eficiente, né? Se ele não for eficiente, ele está morto. Isso, é isso que eu defendo. E aí não importa qual seja a área de atuação. Ah, na saúde, beleza. Se você está doente, você pode escolher onde você vai. Você tem o seu dinheiro, afinal você já não paga mais impostos aqui no meu mundo, né? É roubo, o imposto é roubo, na verdade, né? Vivemos num capistão, você tem lá as suas condições, afinal você não paga imposto, você sobrou um pouco mais de dinheiro. Então você não precisa ir no SUS, porque o SUS é o lugar que te obriga a ir naquele lugar. Sim. Então tem um médico A, médico B, médico C, e o cara você vai ser atendido aqui, não gostou, aqui você gostou mais ou menos, foi bom pra caramba, e você experimentou mais um que mais ou menos. A qualidade aumentaria, porque você vai buscar o cara que te atendeu melhor. Claro. A qualidade do trabalho, inclusive para os pobres, que todo mundo fala, não, o SUS é a oportunidade que os pobres têm de se tratar do serviço. Não. Inclusive para os pobres, se existisse apenas tão somente iniciativa privada, a saúde seria melhor. E aí eu aplico isso para tudo. Se não existisse o MEC, a educação seria melhor, inclusive para os pobres. Se a polícia fosse da iniciativa privada, a segurança seria melhor, inclusive para os pobres. Mas é difícil as pessoas entenderem isso, porque fica parecendo que é de graça. Eu não paguei nada. Não pagou muito caro. Mal sabe. Tem uma frase que eu adoro, essa frase, já falei aqui no canal essa frase algumas vezes. Você quer ver uma coisa ser cara, é só o governo falar que é de graça. Boa, é verdade. Isso, é assim que funciona. Você já pagou caro e, aliás, pagou adiantado, muito antes de você pensar que pagou. É o dinheiro no bolso das pessoas para elas gastarem como elas desejam. Isso é a essência do liberal, né? Da liberdade. É ter o dinheiro no bolso ao invés de você dar para o governo e você usar da melhor forma. E o mercado também se qualificando para ter cada vez mais indivíduos mais exigentes. Isso aí ganha todo mundo. É muito importante, é fundamental. Você falou tudo, cara. Não tem nem que acrescentar mais nada. Muito bom. Rafa, quer falar mais alguma coisa? Quer complementar algo que eu deveria ter dito e não disse? Eu posso dar um jabazinho aqui? Chega, Todd. Então tá bom. Bom, pessoal, nós se aproxima aí uma eleição importante, né? Essa abertura que o Wilton nos deu aí é muito bacana. A gente está fazendo um trabalho muito honrado, de princípios e valores, com muito trabalho, né? Para quem não me conhece, sou Rafa Bernardo, candidato a deputado estadual por Rio Preto e por todo o Noroeste Paulista. Apesar de a gente não ter ainda válido o voto distrital, né? Que é o que eu defendo. Nossa, eu brigo por isso, cara. Nossa. Eu já estou trabalhando como se fosse um voto distrital, assim, eu estou trabalhando na região do Noroeste Paulista, são 166 cidades, e para ser um representante da região, é lógico que a gente está lá na Lesp, a gente vai ser um legislador para o estado todo, né? Mas com um olhar para o Noroeste, eu sou cada vez mais bairrista, porque se cada parte do estado, né, falando do estado de São Paulo, tivesse representantes cuidando de cada, próximo do eleitor, próximo do cidadão, a gente conseguiria ser mais eficiente. E é isso aí, pessoal. Então é Rafa Bernardo, 30200. Vamos com tudo. Se tudo que nós conversamos aqui fizer sentido para você, vem com a gente. Nossa campanha está muito bacana, muito bonita. Muitos voluntários, porque nós levamos ideias. E para isso a gente precisa de voluntários para reverberar essas ideias cada vez mais para as pessoas. E juntos, verdadeiramente juntos, construir um mandato bacana para Rio Preto e toda a região. Obrigado pela oportunidade, Wilton. Bacana. Bora. Chique demais. Chique. E tomara, cara, que a gente venha com um legislativo realmente liberal, porque a ANCAP não vai vir, tudo bem, mas eu entendo que esse é o caminho, igual eu falei anteriormente, para chegar no mundo ANCAP, que é o que eu almejo, e que provavelmente eu não vou ver acontecer. Boa. Feliz por essa conversa, muito obrigado. Gostei demais também. Saúde e paz. Abraço. E fica o convite aqui para todo e qualquer candidato, que aqui é espaço para quem quiser vir. Todo e qualquer candidato que quiser vir nesse canal, falar das suas ideias, falar se usa o fundão também ou não, falar sobre o que acredita ou deixa de acreditar, aqui é para você falar tudo que você quiser e, de repente, ouvir o que não quer também, não sei. Tem um risco, né? Mas o fato é que se você... Eu penso nisso, se você é um candidato que discorda das ideias desse canal, que discorda das minhas ideias,
no mínimo você vai furar a bolha, se você vier aqui comigo. Então, é isso. Fica o convite aí para todo e qualquer candidato que queira transmitir suas ideias. Fortíssimo abraço. Valeu.